Olá, bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da AEMinho. Hoje vamos falar aqui vamos ouvir a Diana Soto, da Aliados Consulting, que nos vai falar do passaporte digital do produto, aqui da teoria à implementação na indústria. Estávamos aqui a falar que há bastantes dúvidas por parte das empresas neste tema e, portanto, estamos muito ansiosos para ouvir aqui a Diana falar-nos sobre isso mesmo. Portanto, Diana, seja bem-vinda e passo-lhe então a palavra para nos falar sobre o passaporte digital do produto, então. Olá, bom dia. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu vou começar aqui a partilhar a minha apresentação. Pronto, penso que já estará tudo ok. Portanto, ok. Tá? Ok, ótimo. Então, pronto. Antes de mais, agradecer aqui o convite para estar a falar sobre este tema do passaporte digital do produto, que é um tema que eu sei que tem dado algumas dores de cabeça às nossas empresas. No entanto, eu penso que não é um bicho de sete cabeças e as empresas ainda vão muito a tempo de se prepararem para lidar com tudo o que o passaporte digital implica. E, portanto, a minha ideia hoje é mesmo demonstrar isto, que não é necessário estarmos muito assustados. Portanto, bem, o meu objetivo é começar então por fazer um enquadramento sobre este tema, explicar de onde é que surgiu o passaporte digital, depois explicar o que é o passaporte digital do produto, qual é o seu objetivo, que tipo de dados é que vai incluir e mesmo o próprio funcionamento deste sistema. Muito rapidamente também passar pelos benefícios e desafios que esta iniciativa vai trazer, quer para empresas, para marcas e para o próprio do consumidor. E depois passar assim para uma parte mais prática, explicar que empresas é que serão abrangidas, quais os timings de aplicação e também deixar algumas sugestões de medidas para as empresas se irem preparando para esta iniciativa. Portanto, como sabemos, a União Europeia está a liderar a transição para uma economia circular e neutra em carbono, e uma das medidas que criou para atingir este objetivo foi o Green Deal. Sim, provavelmente já ouviram falar sobre isto, mas essencialmente o Green Deal é um plano de ação que abrange políticas em várias áreas, como o clima, a energia, o transporte, a indústria, a agricultura e a biodiversidade, e tem exatamente como objetivo alinhar a economia da União Europeia com os princípios da sustentabilidade e, desta forma, promover uma transição justa e inclusiva para uma sociedade mais verde e também mais digital. No entanto, para isto, a União Europeia percebeu que tinha que verificar o que é que está na gênese dos produtos comercializados na União Europeia, que é uma questão onde existem ainda muitas falhas, principalmente ao nível da transparência dos processos produtivos, da rastreabilidade das matérias-primas e da contabilização dos impactos ambientais associados. E para fazer frente a esta questão, criou o ESPR, que é o Regulamento do Ecodesign para Produtos Sustentáveis, que é o que vamos falar aqui hoje. E pronto, este regulamento tem como objetivo, então, reduzir o impacto ambiental dos produtos, promover uma economia circular, combater o greenwashing, eliminar aqui práticas insustentáveis e estabelecer padrões obrigatórios para setores-chave. E é deste regulamento que surge então o passaporte digital do produto, que será um documento que contém um conjunto de dados específicos sobre um determinado produto ou material, que inclui, por exemplo, a sua origem, a sua composição, a pegada de carbono, reciclabilidade, entre outros que também vamos falar um bocadinho melhor mais à frente. Portanto, a ideia é que estes passaportes operem com base num identificador digital único associado a cada produto, como um QR Code ou um código de barras ou outras tecnologias similares. Este identificador único deve estar fisicamente presente no produto ao longo de todo o seu ciclo de vida, e ao ser lido por um dispositivo eletrónico, como por exemplo um telemóvel, vai direcionar o utilizador para uma plataforma onde estão
todos estes dados que falámos, da origem, da composição, dos impactos ambientais do produto. De uma forma geral, o objetivo do DPP é promover a transparência sobre o impacto ambiental e o ciclo de vida do produto. No entanto, a ideia é ir muito mais além do que apenas isto e ajudar a promover também práticas de produção sustentável, isto porque se as empresas vão ter que mostrar as suas práticas, vão querer mostrar as mais sustentáveis e melhores que têm. Vai promover a extensão do tempo de vida dos produtos, porque vai fornecer informações sobre reparações e manutenções do produto. Vai apoiar o consumidor na medida que lhe vai dar informações para que possam fazer opções conscientes e informadas. Vai ajudar na transição para a economia circular, por tudo isto que falámos até agora, e vai também apoiar a verificação de conformidade. Isto, pronto, se o produto tem lá um documento com todas as informações, vai ser muito mais simples verificar aqui a conformidade. Relativamente aos dados que devem constar no DPP, de uma forma geral, o regulamento já aponta alguns tópicos que deverão estar incluídos em todos os DPPs, nomeadamente informações gerais, ou seja, identificação do produto, o número do lote ou a referência, a data de produção, a dimensão, no caso de, por exemplo, artigos têxteis, o tamanho da peça, também as fontes de matéria-prima e as práticas de produção, a parte da pegada de carbono ou outros indicadores ambientais, a parte da propriedade, isto no caso de artigos que tenham tido mais do que um proprietário, no caso de vendas em segunda mão, por exemplo, deve haver sempre um registro de todos os proprietários daquele artigo. Depois informações sobre todas as manutenções e reparações que foram feitas, a parte da documentação, tudo que seja garantias e seguros, e depois também a parte de instruções, quer sejam de utilização, de manutenção, de reparação e também de fim de vida, ou seja, o passaporte digital vai ter que ter informação sobre como é que o produto deve ser descartado no seu final de vida. De realçar aqui que isto são apenas uns tópicos gerais, porque o que a União Europeia vai fazer, vai publicar documentos específicos para cada setor, que são chamados os atos delegados, que vão dizer especificamente para cada setor que dados é que devem estar incluídos no DPP. Portanto, o passaporte digital de uma peça de roupa não vai ser igual ao passaporte digital de uma peça de mobiliário, por exemplo, ou de um pneu. A União Europeia vai especificar para cada setor que dados é que devem ser incluídos. No entanto, só para terem aqui uma ideia de alguns dos dados que poderão estar incluídos, eu trouxe aqui alguns exemplos. Temos, por exemplo, a durabilidade, a eficiência energética, a reutilização, o conteúdo aos componentes reciclados, a possibilidade de reciclagem ou remanufatura, a presença de substâncias perigosas, a produção expectável de resíduos, por exemplo, os impactos ambientais, entre outros. Portanto, passando então para a parte do funcionamento do DPP. Então, essencialmente, cada produto terá que ter o tal identificador digital único, por exemplo, o QR Code, que dará acesso, digamos, a um gêmeo digital deste produto, que é o nosso DPP. Este DPP estará armazenado num servidor de armazenamento que será alimentado quer pelo produtor, quer pelos operadores económicos. Isto acontece porque aqui, entre o produtor e o operador económico, podem haver fatores como, por exemplo, o transporte, que também deve ser incluído no DPP. Por isso, ambos devem ter acesso ao servidor de armazenamento para colocar lá os dados. Depois, isto ainda é uma questão que está em discussão, mas que será certamente esclarecida nos atos delegados, mas em princípio o DPP poderá ser limitado ao modelo, ou seja, podemos utilizar o mesmo passaporte digital para todos os artigos de um modelo, isto no caso de não haverem alterações quer de fornecedores, quer de processo produtivo para aquele modelo, ou seja, aquele modelo é sempre produzido da mesma forma, então podemos utilizar o mesmo passaporte digital para todos os artigos do modelo. Caso isto não aconteça, caso haja alteração de fornecedores ou do próprio processo produtivo, teremos que limitar ao lote, ou seja, os artigos do mesmo lote poderão ter o mesmo passaporte digital, outro lote terá que ter um passaporte digital diferente.
E ainda, em caso mais específico de artigos personalizados, por exemplo, teremos que limitar ao item específico. Portanto, aquele produto é personalizado, tem que ter um passaporte digital exclusivo para ele. E estes dados deverão estar todos alojados numa plataforma digital acessível, mas externa ao produtor. Isto porque, como eu já vos disse, o passaporte digital tem que estar disponível durante todo o ciclo da vida do produto. E se estivesse no servidor do produtor, imaginemos que a empresa até fechava, iríamos perder o acesso a essas informações. Portanto, a informação tem que estar num servidor externo ao produtor. Ui, peço desculpa. Relativamente então a estas tecnologias de armazenamento, elas devem contribuir para a imutabilidade e rastreabilidade da informação, ou seja, devemos conseguir rastrear todos os dados do ciclo de vida do produto e depois, a partir do momento em que os dados são colocados nestas plataformas, não é possível alterá-los, eles são imutáveis. Também por questões de confidencialidade, está previsto que existam vários níveis de acesso à informação, dependendo do tipo de utilizador, ou seja, o consumidor não vai ter acesso aos mesmos dados que o produtor ou que as autoridades reguladoras. Aqui ainda sobre estas tecnologias de armazenamento, só dar nota que, em princípio, existirá uma plataforma comum da União Europeia para isto. Eu sei que para já existem já várias entidades que estão a desenvolver os passaportes digitais e que têm as suas próprias plataformas de armazenamento de dados, mas em princípio estes dados terão de estar todos numa plataforma que será desenvolvida pela União Europeia. Bem, para terminar só esta parte mais teórica, passar aqui então pelos benefícios e pelos desafios do DPP. Então, começando pelos benefícios, em primeiro lugar, para as empresas produtivas, temos o aumento da rastreabilidade e transparência, a conformidade com a regulação, eficiência operacional e administrativa, isto porque vamos ter os dados todos muito mais organizados e vai facilitar muito aqui a parte administrativa, fornece provas de conformidade, vai ajudar na redução dos riscos e vai ajudar no combate a fraudes e falsificações. Para as marcas, temos então aqui a questão do fortalecimento da reputação, que estas questões são cada vez mais importantes para o consumidor, a parte da inovação e da competitividade, o vínculo que se cria com o consumidor e também o aumento da fidelização de clientes. E, por fim, para o consumidor, temos então informação e confiança. O consumidor vai conseguir verificar a autenticidade das alegações que são feitas, vai ajudar a tomar decisões de compra mais conscientes e também vai melhorar aqui a questão da interação e da experiência do utilizador. Relativamente aos desafios, então, para as empresas produtivas, temos então o problema dos custos iniciais e de manutenção, que podem ser elevados, a dependência da tecnologia, que muitas empresas ainda não estão preparadas, a questão da complexidade operacional e a preocupação com a privacidade e a segurança. Para as marcas, temos também os custos de implementação, a complexidade de adaptação também, o risco de exposição excessiva e depois também a dependência de uma infraestrutura tecnológica. E por fim, para o consumidor, temos então o acesso e a compreensão da tecnologia. Nem toda a gente tem acesso e consegue compreender este tipo de informações, a preocupação com a privacidade, a sobrecarga de informação e também a confiança nos dados e o seu uso eficaz. Passando então para a parte da implementação e do que acontecerá na prática, relativamente a que empresas serão abrangidas. Portanto, a ideia é que todos os produtos que sejam comercializados na União Europeia, com exceção de alguns produtos alimentícios e rações animais, plantas, medicamentos, assim, entre outros, todos os produtos deverão possuir um passaporte digital do produto, independentemente do país onde tenham sido produzidos, ou seja, mesmo que os artigos tenham sido produzidos fora da União Europeia, se forem comercializados na União Europeia, terão de ter um DPP.
relativamente aos setores prioritários, que são os setores que deverão aplicar estes requisitos em primeiro lugar, isto porque a União Europeia quer fazer uma implementação gradual por setores e à medida que vão publicando os atos delegados. Portanto, selecionam aqui alguns setores que eles consideram prioritários, por estes motivos que eu tenho aqui, por serem setores com elevado impacto ambiental, por serem intensivos em extração de recursos, por terem um maior potencial de circularidade e por terem as cadeias de valor mais críticas. Então, estes setores são estes aqui: temos o ferro, o aço, o alumínio, os têxteis, os colchões, pneus, detergentes, tintas, produtos químicos, calçado, mobiliário, baterias e pilhas e lubrificantes. Portanto, estes setores são os prioritários, serão os que vão ter os atos delegados mais cedo e, portanto, serão os que terão que aplicar estes requisitos em primeiro lugar. Só para terem aqui uma ideia mais concreta dos períodos de aplicação, trouxe aqui uma timeline com o que está previsto até agora. Portanto, este regulamento ESPR entrou em vigor no dia 18 de julho de 2024 e é aplicável 24 meses após esta data, portanto, até 2026. Depois, a publicação dos atos delegados, que são os tais documentos que vão especificar o tipo de informação que cada setor deve apresentar, está prevista para o último trimestre de 2025 e tem um período de aplicação de 18 meses, ou seja, se os atos delegados forem publicados agora no final de 2025, as empresas vão ter mais ou menos até 2027 para os aplicar. Caso as empresas não estejam nos setores prioritários e não tenham atos delegados, no limite, até 2030 terão de aplicar e adotar o passaporte digital do produto. E isto eram as informações que nós tínhamos até mais ou menos há 2 semanas atrás. No entanto, agora aqui no dia 16 de abril, a União Europeia publicou um documento com um plano de trabalhos para este regulamento para o período entre 2025 e 2030 e deu-nos aqui umas datas mais concretas para a aplicação do regulamento nos setores que eles consideram mais prioritários. E, portanto, sabemos agora que o setor do ferro e do aço terá de aplicar a norma até 2026, portanto é muito provável que o ato delegado para este setor seja publicado entretanto, a curto prazo. Depois, os têxteis, os pneus e o alumínio terá de aplicar até 2027, o mobiliário até 2028 e os colchões até 2029. Eles não especificam neste documento se é início, se é meio, se é final deste ano, mas pronto, sabemos que é durante estes anos aqui vamos ter que adotar o passaporte digital. Este plano de trabalhos menciona também aqui algumas informações que terão de ser apresentadas no DPP, nomeadamente relativamente à performance do produto, portanto, a sua durabilidade, a disponibilidade de peças sobressalentes e o conteúdo mínimo reciclado, e também informações do produto, nomeadamente as suas características principais e a sua pegada de carbono ou ambiental. Nesta comunicação, a União Europeia também dá nota que será dada especial atenção aos desafios enfrentados pelas PMEs e pelas microempresas através de mecanismos de apoio específicos para facilitar a adaptação. E, portanto, penso que poderemos contar aqui com alguns financiamentos e incentivos para esta área. Portanto, antes de terminar, queria só dar aqui algumas dicas e algumas notas de como é que as empresas se podem preparar para a implementação deste regulamento e do DPP. Portanto, em primeiro lugar, o primeiro passo é compreender as regulamentações para perceber efetivamente quais os requisitos que têm de cumprir. Em seguida, fazer aqui uma avaliação interna para perceber o nível de maturidade da empresa em relação a este assunto. Depois, identificar os dados necessários e a sua disponibilidade, ou seja, perceber se eu agora quisesse fazer o passaporte digital de um determinado produto, que dados é que eu ia precisar e se os conseguia obter não só na minha empresa, mas também com os meus fornecedores. E depois, tendo isto em conta, criar aqui uma estratégia com objetivos e ações claras e a partir daqui começar a implementar os sistemas e tecnologias adequados,
começar a colaborar com os parceiros e fornecedores para a obtenção de dados e também para garantir que eles também cumprem os requisitos do regulamento, oferecer formação aos colaboradores para os sensibilizar para a importância desta temática, mas também para os sensibilizar para possíveis mudanças no método de trabalho que possam ser necessárias e depois, por fim, também criar aqui um plano de riscos associado à não conformidade com este regulamento para que isto, caso aconteça, minimizar os impactos negativos para a empresa. Só para terminar, queria só aqui referir um projeto da Aliados, é uma testbed, é o Green Tech Lab, e que o objetivo é mesmo ajudar as empresas a testarem a questão do DPP. Portanto, aqui a ideia é as empresas selecionarem o produto que querem fazer o DPP, pode ser o produto mais representativo da produção da empresa, o produto que for mais conveniente. Nós, na Aliados, ajudámos a fazer esta parte das recolhas de dados e fazemos toda a parte de consultoria ambiental, nomeadamente o cálculo da pegada de carbono, e depois teremos uma plataforma digital onde serão desenvolvidos os passaportes dos produtos selecionados. Isto é um projeto financiado para PMEs, portanto, as empresas podem ter acesso a estes serviços quase sem custos associados, que é uma vantagem. Eu deixo aqui um QR Code que dá acesso a um formulário de demonstração de interesse, ou também nos podem contactar através do e-mail hello@aliados.consulting e nós marcaremos uma reunião para dar todas as informações sobre este projeto e para esclarecer todas as dúvidas que as empresas tenham. E pronto, da minha parte é tudo. Muito obrigada pela vossa atenção. Penso que temos agora aqui um espaço para questões, portanto, estou à disposição de qualquer dúvida que possam ter. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Muito obrigada, Diana. Foi mesmo speed talk, portanto foi rápida, mas rápida, mas esclarecedora. Portanto, foi à teoria, deu exemplos práticos, fantástico. Consegui perceber que há aqui desafios para várias empresas, especialmente há algumas que têm que ser mais rápidas, não é? Portanto, em algumas áreas têm que começar a trabalhar mais cedo à partida ou é importante que se despachem. Como a Diana estava a dizer, e muito bem, abrimos aqui o espaço para colocarem algumas questões. Não sei se querem, se alguém quer colocar alguma questão, pode enviar por escrito, pode abrir o microfone. Portanto, aproveitar que está aqui a Diana, perceber melhor como é que funciona esta questão do passaporte digital. Portanto, digamos que todos os produtos que entrarem na União Europeia têm que, sejam ou não produzidos na União Europeia, mas vão ter que ter o passaporte. Portanto, foi o que eu percebi, correto? Muito bem. E há aqui setores como do ferro, do aço, têxteis, que têm que ser pneus, que têm que ser, de facto, que têm que desenvolver o mais rapidamente. Sim. Exato, todos têm que o fazer, mas alguns têm que ser mais rápidos a prepararem-se para tal. Não sei se alguém quer aproveitar para colocar alguma questão à Diana, como é que isto funciona, esta questão dos desafios para as empresas, para os consumidores. Portanto, aqui, no fundo, podemos aproveitar que temos aqui alguém que já está por dentro do assunto, se bem que o assunto, já percebi, o tema está a sofrer aqui, não é? Está a chegar informação, não é? Portanto, ainda houve uma informação agora dia 16 de abril, acho eu, não é? Que é muito recente, portanto, e até ao fim de 2025 vai chegar mais informação, não é? Porque no último trimestre é que sairão mesmo as informações. A questão dos dados delegados. Olha, temos aqui já uma questão, deixa-me só ver, por favor. O meu computador está muito lento. Portanto, temos aqui uma questão da Cátia Pinto, que diz: olá, bom dia. As grandes empresas não podem ter acesso ao Green Tech Lab? Obrigada. Portanto, isso que era para PMEs, portanto... Pois, é assim, o projeto é financiado para PMEs, portanto, grandes empresas não têm esse financiamento. No entanto, também podem entrar em contacto connosco e nós devemos também apresentar-nos os custos que têm. Aqui é só a questão, podem participar, não têm o financiamento. Penso que está a responder à sua questão, Cátia.
Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão, se nós iremos depois partilhar, a Diana vai fazer-nos chegar esta apresentação, Sim, esta claro. ou uma idêntica, adaptada, portanto nós iremos partilhar com todas as pessoas que estão a assistir, para também, se tiverem algumas dúvidas, poderem esclarecê-las. E podem, como é óbvio, como a Diana também já tinha dito, contactar diretamente a Aliados, que poderá esclarecer melhor quer esta situação aqui da Green Tech Lab, quer outras que possam surgir. Não sei se há Sim. mais alguma questão. Foi muito esclarecedora, portanto tocou os assuntos, tocou todas as partes, Todos. né? Portanto, aqui, não sei se mais alguém quer questionar algo. Estão todas as pessoas muito esclarecidas. Eu estava a dizer que acha que irão haver mais financiamentos e incentivos para a aplicação deste. Este documento que saiu agora no dia 16, portanto há 2 semanas atrás, menciona mesmo lá que vai ser dado apoio especial às PMEs e às microempresas, portanto são as que à partida terão mais dificuldades a ter toda esta infraestrutura tecnológica, portanto eles lá já dizem pronto, que vão apoiar através de mecanismos específicos e que, portanto, eu suponho que seja esta questão dos financiamentos mesmo. Claro. Portanto, não tenho aqui mais. Tenho aqui alguém a dar os parabéns, portanto, pela apresentação e pela excelente partilha. Não sei se há assim mais alguma coisa que a Diana gostaria de acrescentar. Eu registrei aqui os setores prioritários, produtos mesmo produzidos fora da União Europeia que também irão que ter. Os desafios percebi que são muitos, de várias partes, portanto, vai ter que São, haver aqui todas estas questões, realmente há aqui uma adaptação que tem que ser por parte, quer exatamente. da empresa, portanto, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, portanto, Exato. não é? Portanto, E esta questão do contacto com os fornecedores é uma parte muito importante e que eu penso que até agora eu tenho alguma experiência na indústria e sei que às vezes é difícil chegar aos nossos fornecedores e pedimos este tipo de dados porque eles nem sempre estão disponíveis para os dar, portanto, esta questão do segredo de negócio, mas pronto, isto é uma questão que vai ter que acabar, que vamos ter mesmo que partilhar este tipo de informação. E eles também no regulamento, pronto, protegem estas questões de confidencialidade, portanto, sabemos que o consumidor, os produtores não vão ter todos acesso ao mesmo tipo de informação, portanto, ressalva-se aqui esta questão da confidencialidade também, mas pronto, esta questão de começar a contactar os fornecedores, começar a pedir coisas para eles irem adaptando é muito importante, porque depois na certo, altura vão ser muitos dados. E depois outra questão que eu por acaso também não mencionei, mas que é muito importante para as empresas, é aqui começar um, a ligar os sistemas operativos. Portanto, as empresas, os ERPs que usam, vão ter que os começar aqui a interligar com esta questão, porque agora fazer o passaporte digital de um lote, se calhar até é fácil, mas depois quando se estiver a produzir, tiver sempre tudo a andar ao ritmo que a indústria tem, as coisas têm que estar automatizadas, senão não vai ser possível extrair aqui tantos dados manualmente. Portanto, é outra questão claro. que as empresas têm que preparar. Ou seja, também tem que preparar o software para responder Exato, todos esses dados, não é? E, portanto, exatamente, no exatamente. fundo, fazer essa informação. Estava aqui uma pessoa, a Joana Barroso, a dizer só uma questão: até que ponto as empresas já estão sensibilizadas para esta obrigatoriedade? Portanto, Pois, o que é que a do que Diana eu tenho acha? visto é que as empresas já estão, pronto, já ouviram falar sobre isto e há algumas que já estão muito preocupadas, efetivamente, porque estão a ver os prazos que não são assim tão longínquos. E portanto penso que algumas já estão, pronto, já estão informadas. Mas claro, isto foi a questão que eu tive a falar também da preparação. O primeiro passo é as empresas têm que saber que regulamentos é que têm que cumprir e que têm que estar informadas sobre estas questões, porque elas vão ser efetivamente obrigatórias.
Pois, e essa obrigatoriedade depois, se calhar, se não for cumprida, vai criar aqui constrangimentos, bloqueios Certeza. e até, não É, sei, até coimas, provavelmente, para as empresas, com certeza, não é? e mesmo a questão aqui dos clientes, não é? Porque muitas empresas, não é, em Portugal, não têm marca própria, não é? Vendem para clientes que depois vendem. E esse cliente vai exigir que as empresas tenham esses dados e que tenham o passaporte digital, senão podem perder esse cliente, portanto. Muito bem. Tem aqui outra questão, Diana, já agora estão a surgir. Portanto, bom dia, Diana. É do Mário Carvalho. Uma empresa que fabrique painel sanduíche em Portugal está sujeita a esta obrigatoriedade? Sim, se o painel sanduíche for para ser comercializado na União Europeia. Aqui é a questão, todos os produtos que vão ser vendidos dentro da União Europeia terão que ter o passaporte digital de produto. Portanto, se for produzido em Portugal e vendido em qualquer país da União Europeia, terá que ter. Se for produzido em Portugal, vendido para fora da União Europeia, para já, pelo menos, acho que ainda não existe essa obrigatoriedade. Portanto, todos os produtos, excetuando aqueles que falou, dos Sim, alimentícios, dos animais, alimentos, rações para animais, plantas, uhum, etc. Portanto, tudo que é produzido e que seja para venda na União Europeia vai ter que ter passaporte digital. Portanto, exatamente. salvo aquelas exceções que falou, portanto, tem que ser, não é? Portanto, Exatamente. realmente eu vou àquela questão de atrás. Eu não sei muito bem se as empresas estão sensibilizadas Estão para esta sensibilizadas, obrigatoriedade, pois. honestamente. E, portanto, temos aqui também a Sara Grade, peço desculpa, que diz bom dia. E para a indústria corticeira, será também para 2020, será para 2030? Portanto, se não estando Sim, pronto. naquela lista, Não está nos prioritários. Portanto, é assim, a partir daqueles prioritários são os que vão sair os atos delegados e são os que vamos ter mesmo a obrigatoriedade mais cedo. No entanto, mesmo não estando lá, mesmo não estando não tendo atos delegados, até 2030 será obrigatório todos os produtos terem este passaporte digital. Será com os dados mais gerais que eles dizem que aquela parte da informação do produto, a pegada ambiental, por exemplo, a parte das instruções de manutenção, reparação, fim de vida, com aqueles dados mais gerais. Mas o limite é para todos os produtos até 2030. Isto, pronto, para já, não é? Porque eles também vão lançando assim comunicações e documentos e pronto, pode ser que até lá se calhar até atrase, aumentem o prazo, mas para já o que está definido para já é que até 2030 todos os produtos comercializados na União Europeia terão de ter o passaporte digital e isso inclui também a parte da indústria corticeira. e 2030 está muito perto. Nós às vezes Pois é, achamos, 2030, ainda falta tanto não. tempo, não é? Mas realmente está muito perto. Portanto, É deixe-me que é só muito ver aqui, importante esta estão a questão agradecer. da preparação. É. Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão, são a ser enviadas por escrito, mas podem abrir os microfones, estejam à vontade, portanto, podem. Penso que, penso que por agora que está. Portanto, já percebi que há inúmeras questões, provavelmente as pessoas que estão a assistir vão surgir mais questões, portanto, os contactos aliados vão ser enviados também, se quiserem depois entrar em contacto. Nós iremos enviar, como disse, a apresentação, ou uma semelhante a esta, e os contactos também da aliados, para se quiserem esclarecer mais dúvidas. Para além disso, também iremos enviar um questionário de avaliação desta Speed Talk para todas as pessoas que estiveram a assistir, e ele é importante para nós, é importante que possam responder, tirar uns breves segundos para responder, também porque se tiverem sugestões até de temas para serem abordados, para nós é realmente um feedback importante. Portanto, agradeço a todos que possam participar. Gostaria aqui de destacar nos eventos que a Eminho vai levar a cabo em breve o nosso aniversário, o nosso quarto aniversário, que vai acontecer no dia 23 de maio, em Ponte de Lima, e, portanto, mais informações podem encontrar sobre este e outros eventos na nossa site, aeiferminho.pt, e agradeço a todos por participarem. Agradeço à Diana pela sua disponibilidade e por estar aqui a responder a estas questões, também a esclarecer as empresas, é muito importante. Já percebemos que há muitas dúvidas e que realmente me parece
que as empresas ainda não estão muito a par de tudo o que têm que fazer e como isto vai funcionar. Já percebi que também há uma ferramenta para ajudar as PMEs e, portanto, que vocês já têm disponível, não Exatamente, é? sim. E tem outras ferramentas para ajudar as grandes empresas, portanto, Sim. e muito obrigada a todos, obrigada Diana. Eu pelo convite. E, portanto, estamos aqui a receber agradecimentos. Obrigada a todos e até à próxima, então. Bom dia. Obrigada, bom dia.